Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Fala pessoal, Leonardo Geek Véio voltando com mais um vídeo. Eu não sei vocês, mas eu tô meio de saco cheio de Marvel, DC, ainda mais agora que lançou a Disney Plus, que basicamente só tem filme, série da Marvel e coisa antiga. Então eu resolvi fazer uma lista, levando em conta os 3 maiores serviços de streaming que tem no Brasil, né? Disney Plus, Amazon e Netflix. E eu selecionei 8 filmes baseados em HQs, porém que não pertencem nem a Marvel nem a DC. Se não são os 8 melhores filmes que foram feitos de adaptações de quadrinho, mas são os 8 melhores filmes feitos que você pode assistir nesses 3 serviços, até para fugir um pouco de Marvel e DC. Eu garanto que muitos desses filmes vocês nem sabem ou sabiam que eram baseados em HQs. Então vamos começar pelo 8º filme. Ele está na Amazon, que é o Time Cop, de 1994. Ele é baseado numa minissérie de 3 volumes que saiu na Dark Horse em 92, que chamava Time Cop: A Man Out of Time. Depois foi incluído em outras antologias da própria Dark Horse. Os criadores, né, dessa HQ, Richardson e o Verheiden, eles inclusive foram as pessoas que escreveram o roteiro dessa adaptação dos quadrinhos para o filme que foi lançado em 1984. É um filme de baixo orçamento, então obviamente os efeitos especiais são extremamente datados, mas para quem gosta de cinema, a pessoa consegue ver além disso. É que nem para quem gosta de jogar videogame, a pessoa consegue ver além de gráfico, né? Então, quem gosta de cinema vai ver o filme além disso. É um filme divertido, assim, no ápice da carreira do Van Damme, né? Dos anos 90, então tem porrada e a história é divertida, é uma história bacana. Eu acho que vale muito a pena ser assistido. Número 7 é um outro filme que está na Amazon também, que é o Tartarugas Ninja, de 1990, não os lixos do Michael Bay. Tartarugas Ninja foi uma HQ independente, lançada pelo Kevin Eastman e o Peter Laird em 1984, e ela arrebentou assim nos Estados Unidos. Foi um sucesso absurdo, e ela teve um sucesso tão grande quanto uma HQ da DC ou da Marvel teria. E foi totalmente self-published, né? Foi autopublicada, foi um marco na época. Esse filme, ele é lançado em 90, lembrando que o desenho das Tartarugas Ninja começou a passar nos Estados Unidos em 87. Então ele pega alguns elementos dessa série animada, desse desenho, e retoma muito pouco da HQ. Por quê? Porque a HQ ela é extremamente violenta. Depois ela vai mudar o tom com as diversas adaptações que foram feitas nesses 30 anos de Tartarugas Ninja, né? 36 anos de Tartarugas Ninja. Mas as primeiras HQs elas são extremamente violentas. Tanto que elas matam o Destruidor logo no primeiro volume. E já matam o Destruidor. Assim, não é aquelas briguinhas, não. Eles vão lá e matam mesmo. Então eles retomam um pouco da violência do original. Tanto que é um filme, pelos padrões de hoje, violentos. Pelos padrões dos anos 90, é isso aí, a molecada adorava. Esse filme em particular, ele tem um espacinho na minha infância, porque eu lembro inclusive de matar aula com outros 3 amigos, a gente pegar um táxi e ir pro cinema para assistir esse filme, o filme das Tartarugas Ninja. Então eu adoro esse filme. Outra coisa que é muito legal é que o Jim Henson, o criador dos Muppets, foi o último trabalho dele, criando os animatronics, né, das Tartarugas Ninja, e é um filme que depende de efeitos práticos. Ele não depende de efeitos visuais. Também, assim como o HQ, foi um filme independente, e ele foi a maior bilheteria de um filme independente até ele ser batido pela Bruxa de Blair em 99. Então, por quase uma década, ele foi o filme independente com a maior bilheteria de todos os tempos, o que é uma façanha muito grande, né, se você parar para analisar. E é um filme bacana, o primeiro filme é muito bom,
E, como eu disse, talvez as crianças de hoje achem violento. Para quem foi moldado nos anos 80 e 90, é só mais um filme infantil. O sexto filme da lista é o Polar, de 2019, da Netflix. O Polar ele é baseado numa webcomic de 2012, que foi escrita e ilustrada pelo Vitor Santos, um artista espanhol. Na verdade, ele é basco até. Isso numa época em que as webcomics ainda tinham alguma importância, né? Na verdade, estava acho que no ápice, já começando a decadência das webcomics 2012, eu posso estar enganado, mas é quando as webcomics ainda tinham alguma relevância. Hoje não tem relevância nenhuma mais. E esses quadrinhos apresentam esse Hitman, né, o Black Kaiser, e ela, pelos traços dela, ela é extremamente minimalista, bem estilizada, quase sem diálogos. Esses diálogos são acrescidos depois quando ela sai na Dark Horse. Então foram incluídos esses balões de diálogo, mas no original quase não tem diálogo e tem esse estilo minimalista e estilizado. O filme ele segue mais ou menos isso, pelo menos com um personagem principal, que é de poucas palavras. Então ele tá não é como o original, mesmo que são mídias diferentes, um filme quase sem diálogo, por mais que tenham pessoas que iam gostar, a maioria não tem saco nem paciência. Mas tem muitos filmes com pouquíssimo diálogo que são sensacionais. E o Polar é um filme bacana, bem neo-noir, e ele gira em torno desse assassino, o Black Kaiser, que está se aposentando e, na verdade, o empregador dele não quer pagar a pensão. É um filme bem legal. Em quinto lugar, também na Netflix, está o Hellboy, Exército Dourado. O primeiro Hellboy eu acho melhor, mas no momento ele não está em nenhum serviço de streaming, nesse momento, pelo menos. O Hellboy é um herói criado pelo Mike Mignola, em 93, também na Dark Horse. E esse filme, o Golden Army, ele foi escrito e dirigido pelo Guillermo del Toro, baseado numa história do próprio Mignola, que foi lançada nas HQs, e é uma sequência direta do filme do Hellboy de 2004. O Del Toro, para mim, para filme de fantasia, filme que precisa de imaginação, ele é o melhor diretor. Na minha opinião, ele é melhor do que o Peter Jackson nesse sentido. Você é um herege. Posso até ser, mas o que eu gosto muito no Guillermo del Toro em relação aos Peter Jackson, por exemplo, é o uso de efeitos práticos, de maquiagem. Então você pega Labirinto do Fauno, Hellboy, os filmes dele dependem muito, melhor não, dependem não é a palavra certa, mas usam muito efeito prático, que eu sempre gostei mais do que CGI. Sempre gostei mais do que CGI. Maquiagem, efeito prático sempre me agradou mais esteticamente do que o CGI. Então, o Hellboy, para mim, é muito bom por isso também, apesar da história também ser muito legal, e o Ron Perlman, para mim, ele é o Hellboy definitivo. Em quarto lugar, tem um filme que também está na Netflix, de 97, que é o MIB, o Homens de Preto. Muitas pessoas não sabem, mas o Homens de Preto ele é baseado numa HQ que também de curta duração, três volumes só, de 1990. Posteriormente foi adaptada para o cinema, assim, vagamente baseada na HQ. Porque a HQ ela tem um tom diferente, ela é mais violenta, a história não é bem aquela. Então, depois foram lançadas outras HQs, lançou desenho, lançou tudo depois do sucesso do filme. É um filme também que foi um marco nos anos 90, aí já no caso desse por conta do CGI. E a história é bacana, foi um blockbuster, estourou. Eu lembro que na época eu morava até em Santos e eu assisti esse filme no cinema. As filas imensas para assistir o filme, e é um filme bem bacana. Em terceiro lugar, um filme que pouca gente vai se lembrar e que é o único filme da Disney Plus que eu vou falar nessa lista, que é o Rocketeer, de 91. Que ele foi um herói criado também nos anos 80, em 82, mas com aquela coisa de noir, do pré-Segunda Guerra. Então a história se passa nesse final dos anos 30,
entre Los Angeles e Nova York. E o filme ele tem muito a ver com a própria HQ. Foi uma tradução muito boa da HQ para a mídia, para o filme, muito similar. E o filme ele conta a história de um piloto de teste, de um piloto de acrobático que acha esse foguete. E eu não vou contar muito, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não assistiram. Tá na Disney Plus, Rocketeer. Vale muito a pena ser assistido. O filme termina com a possibilidade de haver uma sequência. O filme foi feito pela Disney, mas infelizmente o filme ele custou na época 35 milhões e só fez 46 milhões. Então isso matou qualquer chance de uma sequência. Mas tem a Jennifer Connelly. Meu, o filme é muito bom, é muito bacana. E eu tenho uma imagem bem vívida em relação a esse filme de assistir ele com meu pai. Eu era moleque, tinha, sei lá, uns 12 anos, 13 anos. E eu lembro de assistir esse filme com meu pai. E eu e o meu pai, a gente adorar. Por motivos diferentes, mas os dois gostarem muito desse filme. Toda vez que passava em algum canal a cabo, a gente assistia. Eu lembro, inclusive, que a gente alugou esse filme a primeira vez em VHS. Então, esse filme, para mim, está em terceiro lugar por conta de ser um filme muito bom, muito fiel à HQ, um filme que muitas pessoas não conhecem, um filme divertido, um filme bem, assim, bem família da Disney, né? E também tem essa memória emocional de eu assistindo com meu pai, toda essa coisa, né? Segundo filme, que também está na Netflix, ele sai e volta toda hora, essa que é a verdade, é o Scott Pilgrim versus o Mundo, de 2010, que é baseada numa HQ, rolou entre 2004 e 2010. Conta a história do Scott Pilgrim, um músico, né, que vive em Toronto, blá blá blá, que precisa derrotar os 7 ex-namorados da Ramona para poder sair com ela. A adaptação, ele foi proposta, essa adaptação, para o Edgar Wright, que para mim é um dos melhores diretores da Inglaterra, logo depois do lançamento do primeiro volume. E foi uma produção que acabou demorando alguns anos até sair da ideia para ir para o papel, para finalmente começar a gravar e ser lançado. O filme ele foi lançado em 2010. É um filme muito bacana. Assim, é um filme bem geek, como o Edgar Wright é. E o visual desse filme é sensacional. E é outro filme que não fez sucesso quando ele esteve nos cinemas, não fez dinheiro, o que fez com que o filme fosse um fracasso monumental nas bilheterias. Porém, depois de alguns anos, as pessoas foram descobrindo esse filme, venderam muito DVD, Blu-ray, e hoje ele é tipo um cult. É um filme que tem um secto de pessoas que adoram ele. E em primeiro lugar, que está na Amazon, o que para mim está entre os top 5 de filmes em quadrinho de todos os tempos, juntando DC, juntando Marvel, juntando a porra toda, que é o Dredd, que voltou a estar num serviço de streaming, teve por um tempo no Netflix, aí ficou alguns anos fora e voltou agora no Amazon, que é baseado numa HQ, que é baseado num personagem antigo, um personagem de 1977, da 2000 DC, que é uma editora britânica, e esse filme, puta merda, meu, é do caralho. A HQ é bacana também. Se você acha no site da Amazon algumas coletâneas do Dredd, algumas coletâneas da 2000 DC. Então, se você pesquisar, e não são tão caras essas coletâneas no site da Amazon. Mas esse filme, puta que eu pariu, que filme do caralho. Mais um pecado, o filme não fez sucesso na bilheteria. Vendeu DVD depois feito água. Tinham campanhas, eu inclusive participei, assinei essas campanhas, porque o que acontece algumas vezes, filmes que não fazem dinheiro no cinema, mas depois fazem muito dinheiro com vendas de DVDs e outras coisas, ganham uma sobrevida e a possibilidade de uma sequência. Eu lembro que no Facebook tinha uma comunidade, tinha abaixo assinado, o Carl Urban, ele mesmo
em várias ocasiões levantou essa bandeira de uma sequência. Ele respeitou o personagem, não tirou o capacete em nenhum momento. O filme é bom pra caralho, o filme é do cacete. Não tem muito o que falar. Se você não assistiu, você é um herege. Você não gosta de filme de HQ. E mesmo filmes que não sejam de HQ, é um filme que ele é bom por ele mesmo. Mesmo não sendo um personagem de HQ. É um futuro distópico, é um mundo bem escrito, bem elaborado, bem pensado, plausível. Assim, apesar de ser muito louco, ele é plausível. E puta merda, meu, você tem que assistir. Então esses são os meus 8 filmes favoritos que não são da Marvel nem da DC e que estão disponíveis nos 3 serviços de streaming aqui no Brasil: Amazon, Disney Plus e Netflix. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, assina o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.